Olá, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aí ao nosso 7º dia de reflexão. Isso quer dizer que a gente está completando uma semana juntos e não precisou de muito tempo para eu já estar aqui, ó, com a carinha bem lavada para vocês. Ai, ai, os primeiros vídeos a gente se arruma, passa aquela boa impressão, mas Deus já dizia, né, sobre a gente demonstrar a verdadeira face. Eu acho que esse é um grande exercício para nós. Inclusive, a reflexão de hoje fala sobre isso, né? Sobre muitas vezes, né, a forma como a gente se coloca na vida é como o centro das atenções, né? É uma atitude que é importante no sentido de ter amor próprio, de demonstrar os seus interesses, as suas intenções, a sua verdade, mas tem um exercício que é muito mais importante, e é sobre isso que fala a reflexão do dia de hoje, que é Deus ser o centro de tudo, Deus ser a razão de tudo, Deus ser a nossa prioridade. E o propósito para a nossa criação é demonstrar a glória dele. Então, isso para mim, quando eu comecei também, né, desenvolver esse conhecimento, esse lado espiritual e na Bíblia várias vezes, né, é falado sobre esse momento em que a gente se disponibiliza, né, para se tornar mais semelhante a Deus, né? Nesse processo de evolução, a gente precisa receber, precisa estar aberto para que deixar essa mudança acontecer, né? É quando a gente recebe novas vestes, é quando se ganha uma nova vida. E é esse momento que nós estamos vivendo aqui agora também. Então, pensar dessa forma na minha vida foi sim uma virada de chave. Porque sem querer, né, às vezes a gente não tá utilizando do nosso dia a dia, tendo Deus como prioridade, né? Quanto tempo na nossa agenda, nos nossos relacionamentos, numa conversa com um amigo, a gente trata de Deus, né, para eles, a gente demonstra que Ele é central na nossa vida, que Ele é a maior importância. Facilmente, às vezes, a gente coloca o nosso relacionamento como primeiro plano, às vezes até esquecendo de nós mesmos, né? E existe uma hierarquia natural para as coisas e Deus está acima de qualquer coisa. Ele deve ser a nossa prioridade número 1 e a nossa vida conduzida para dar glória a Deus, né? Como definir, né, o que é dar glória a Deus? E a definição que mais assim fez sentido para mim, ficou fácil de entender nesse capítulo é quando ele diz assim que não necessariamente é o que é dar glória a Deus, mas não dar glória a Deus é a abertura para o pecado. E a abertura para o pecado é você passar a amar qualquer coisa mais do que Deus. Fica muito fácil, né, você perceber quais são os momentos em que você se distancia desse real propósito da sua vida. Outra forma, né, que ele exemplifica é quando a gente consegue ver a magnitude de Deus em pequenas coisas, como no pôr do sol, no cantar dos pássaros, né? E a gente desenvolver essa razão de viver e dar glória a Deus é cumprir com o propósito a que ele nos destinou. Aí, o mais interessante, até anotei aqui 5 pontos que fazem com que facilmente, entre aspas, né? Porque, de novo, esse é o exercício que a gente está se propondo a fazer. Ele fala dos 5 pontos que facilitam, né, essa vida de ter Deus como primeiro plano, de em tudo dar glória a Ele, né? Então, para isso, a gente precisa adorar a Deus. E isso não quer dizer cantar um louvor, nem nada assim, mas, em especial,
entregar a nossa vida para Ele. Isso é adorar a Deus. Amar os outros, isso nos dá uma noção de pertencimento, de família, de igualdade, né? Apesar da nossa singularidade, Deus nos vê como conjunto, como família de Deus. Então, não existe um mais importante, um menos importante. Quando a gente se coloca nessa posição de centro, você, ou talvez até de minoria, né, de menor que os outros, a gente está se rebaixando e não, ou se enaltecendo e não respeitando essa perspectiva que Deus tem de cada um de nós. Nos tornar mais semelhantes a Jesus, pensar, agir e sentir como Jesus. Então, esse também é um grande exercício de adorar a Deus, né, e de glorificar a Deus. Servir aos outros, utilizando todos os nossos dons. A passagem do capítulo, inclusive, diz assim que não é à toa, né, que a gente foi feito com essas capacidades, essas atitudes, e elas nos foram dadas para beneficiar os outros, tanto quanto as outras pessoas receberam dons para nos beneficiar delas, né? Essa troca, nos fazendo instrumentos de Deus e servindo aos outros, essa também é uma maneira de glorificar a Deus. E expor a palavra de Deus, evangelizar, né? Fazer esse compartilhamento desse mesmo sentimento, né? Trazer mais pessoas para esse movimento de glorificar a Deus. E aí, aqui ele coloca uma situação assim, que ouvindo todos esses exemplos, facilmente a gente identifica coisas que a gente precisa mudar na nossa vida, que a gente não esteja fazendo, né, dessa forma como ele apresenta, e por isso talvez a gente possa estar distante do nosso propósito de vida. Então, para quem você quer servir, né? Qual é a mudança que você precisa fazer na sua vida para você realmente sentir que você vive uma vida para servir a Deus? E não se preocupe, porque Deus fará tudo o que é necessário para que você consiga atingir esses objetivos, desde que você aceite esse convite, né? Porque tanto a leitura do livro quanto o conteúdo desse vídeo, né? O objetivo é que você sinta esse convite não vindo de mim, né? Mas que a partir do acesso a essa palavra, a esse entendimento, você se sinta convidado a cada vez mais glorificar a Deus e entregar a sua vida a Ele. Menos ego, menos razão, né? Porque quantas vezes, né, a nossa vida é pautada em eu quero ter sucesso, eu quero brilhar, eu quero ter prosperidade, mas isso é para se enaltecer. E é comprovado de que a partir do momento que você se coloca a serviço de Deus, naturalmente você ganha relevância, você ganha prosperidade, porque você colocou como propósito central, como objetivo maior, glorificar a Deus. E o capítulo do livro faz um convite para nós, né? Não só da gente ir lá e começar, né, exercitar todos esses... ele nos encoraja, né, a tomar atitudes diferentes frente à nossa vida. E uma das atitudes que ele diz é assim: ore agora, né? Feche seus olhos e converse com Deus, porque em intimidade com Ele você precisa desenvolver essa mudança de vida. E então, fale baixinho para Ele: Jesus, eu creio em Ti e eu recebo o Seu amor e o Seu convite para estar mais próximo e fazer da minha vida uma vida com propósito, uma vida centrada naquilo que você tem para oferecer para mim. Assim, todos nós cremos. Fiquem todos com Deus, recebam meu forte abraço e até amanhã. Com muito carinho, Simone.